Uma outra questão que é importante também é a questão do dano reputacional, né? Então, a gente tem a preocupação com uma sanção, por exemplo, administrativa, que pode ser aplicada pela autoridade, ou, às vezes, uma condenação num processo judicial, mas também tem o dano reputacional, que a gente estava falando que daqui a pouco os titulares eles não vão consumir de determinadas empresas que não respeitam, que pegam os dados pessoais dele e vão compartilhar com um monte de outros agentes, por exemplo. Daqui a um tempo eles começam a colocar até selo, né? Você lembra? Porque sempre coloca o selinho, né? Empresa que certificada, respeito de dados. Acho que... Tá aí, doutora, vamos criar um novo selo. Não, mas é interessante porque a pessoa se sente mais confiável. Porque às vezes você deixa o dado e depois você não consegue nem atender mais o telefone de tanta mensagem e ligação. Sim. Hoje em dia tem empresa que deixa no site uma política de privacidade, né? Só que ninguém lê. E aí é uma outra questão. Eu preciso ter uma política de privacidade que tenha uma linguagem acessível, que seja compreendida pelo titular. Essa é uma questão importante. Eu não posso ser techniquez, juridiquez, eu não posso ter aqueles textos longos, né, porque eles não vão atingir a finalidade que é o quê? Informar aquele titular. Até porque as pessoas não vão ler um texto grande. Hoje a gente tem muita questão do visual law, né? Então, assim, tem sites, por exemplo, que eles têm vídeos. Então, assim, eu preciso, enquanto agente de tratamento, eu preciso me comunicar bem com aquele público, com o titular dos dados. Eu preciso informar para ele, porque essa é uma obrigação da lei. Né? Então, eu tenho, enquanto agente de tratamento, se eu trato dados pessoais, eu tenho o dever de informação. Então, eu preciso passar essa informação numa linguagem que seja de fácil compreensão. Exatamente. Transparente, né? Eu preciso clara de uma maneira ostensiva para aquele titular de dados sobre como os dados deles estão sendo tratados por mim. Porque não é só informar, né? É informar e fazer ser entendido. Sim, né? Porque não adianta, por isso que aqueles textos, né, que antigamente, hoje a gente ainda tem, né, que são longos, por exemplo, eles não atingem essa finalidade, né? Perde a finalidade. Perde. E tem uma questão muito interessante que muitas empresas já estão utilizando, que você vai fornecendo as informações de forma de acordo com a necessidade. Então, assim, eu não tenho que, por exemplo, ter tanta informação passada para o titular naquele momento. Então, não sei se vocês já repararam, alguns sites, às vezes, a gente acessa, quando eu passo o mouse em determinada área, tem lá um bannerzinho com uma informação bem sucinta. Né? Então, ele vai fornecer. Agora, se eu quero ler a política, por exemplo, inteira, tem lá o link para eu ler todo, mas ele vai me fornecendo à medida que vai surgindo a necessidade. Essa forma é super interessante. Né? Também tem sites que, por exemplo, escondem, digamos assim, a política de privacidade. Você tem que entrar no menu, depois no submenu, depois em outro. Isso também não... A autoridade, ela tem uma nota técnica sobre a política de privacidade do WhatsApp, onde ela coloca essas questões todas. Né? Então, eu tenho que ter essa informação numa primeira camada. Eu não posso ter lá numa terceira, quarta camada que eu preciso... né, fuçar, digamos assim, o site inteiro para eu achar essa informação. Não pode. O agente de tratamento tem esse dever de informar, então ele tem que se esforçar, né, para passar a informação da melhor forma possível, sem cansar o titular de dados. Né? Então tem que ter uma linguagem adequada, eu tenho que ter uma informação numa quantidade que não canse o titular de dados. Então tudo isso são coisas que a lei trouxe, que as empresas aos poucos vão precisar se adequar.